Carlos é instrutor do som, Serviço de Orientação Mediúnica, e nos traz, a palestra de hoje, nos traz um conhecimento muito importante para todos nós. Porque muitas vezes nós apenas falamos nos nossos espíritos, nos nossos ídolos, mas pouco sabemos da vida, pouco sabemos da passagem desses espíritos, desses irmãos pela nossa vida. Carlos, obrigado pela presença, já estou antecipadamente agradecendo e também estou ansioso por esse aprendizado. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao Lar de Frei Luís. E hoje nós vamos fazer uma pequena homenagem à nossa Mãe Santíssima. Maria de Nazaré, essa alma iluminada, que esteve aqui entre nós, nos ensinando muita coisa. E o essencial, o amor. Mas antes de falarmos sobre Maria, nós precisamos falar sobre os essênios. O essênio era um grupo asceta, que pertencia ao movimento judaico, assim como os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos e os escribas, e que teve muita importância, não só no judaísmo antigo, como na formação dos primeiros cristãos. Os essênios, eles sustentaram, apoiaram e protegeram a família nazarena. E aí eu trago para vocês essa primeira figura. Essa figura é o Monte Tabor, o mesmo monte que lá no Novo Testamento teve a ladeação de Moisés e de Elias, em volta de Jesus, na frente dos seus 3 principais apóstolos. E eu trago para vocês a figura de Paimoni, representação de Paimoni. Esse senhor, ele era o líder da comunidade dos essênios, lá no Monte Carmelo, o mesmo monte que deu origem às irmãs carmelitas, né? Vamos ver mais na frente nos slides a importância que Paimoni teve para a família nazarena, para Joaquim, para Ana, para Maria, para José. Paimoni só não teve muita ligação física com Jesus, porque no dia em que Jesus nasce, lá em Belém, é o mesmo dia em que Paimoni desencarna. Mas mesmo assim, ele em espírito, ele comparece ao nascimento de Jesus, dando a presença no nascimento do nosso Mestre. E aí vamos falar sobre o nascimento de Maria, né? Maria, assim como Joaquim e Ana, receberam também a comunicação do arcanjo, assim como José, como Maria, receberam a comunicação do nascimento de Jesus. Então, o nascimento de Maria significa o começo do cumprimento da profecia de Isaías, lá do Velho Testamento. Então, Maria era uma garota jovem, muito cantante, muito alegre, demonstrava sempre muito amor nos olhos, muito amor com as pessoas, muita candura e muita docilidade, né? Ela sempre assistia aquelas pessoas que estavam sempre próximas a ela. Mesmo menina, ela apresentava essas características. E conforme Maria foi crescendo, essas características foram aumentando. E aliando-se a ela, foi também divulgando não só as escrituras, mas como divulgando a moral da vida, como divulgando a vinda do Messias. E esse falatório todo de Maria chegou aos ouvidos dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. E ficaram muito preocupados. Quem é essa menina lá em Nazaré, né, que tanto está falando sobre as Escrituras, que tanto está falando sobre a moral da vida e que tanto fala sobre o Messias? E ele destacou Azedamoá, que era um sacerdote de muita experiência, profundo conhecedor das Escrituras, era um sacerdote que era amigo da família de Maria e um sacerdote que tinha uma capacidade de reter as informações muito grande. Destacou que 2 rabinos fossem com ele numa comitiva para saber o que essa menina tanto falava. Quando chegaram à casa de Maria, foram bem recebidos, até porque eram amigos, e começaram ali a conversar com Maria.
E Maria sempre respondendo a tudo que eles perguntavam, sempre se baseando nas Escrituras e dando a lição de vida para eles. Ao final, eles se sentiram muito emocionados, porque afinal de contas era uma criança que estava sentada, que nem conseguia botar seus pés no chão e estava dando uma verdadeira lição de amor, de carinho, de conhecimento das Escrituras e de consciência e moral da vida. Eles retornam, essa comitiva retorna ao Templo de Jerusalém e comunica ao sumo sacerdote e ao sacerdote tudo aquilo que ouviram, tudo aquilo que viram de Maria. O sacerdote fica preocupado, porque ela falava sobre o Messias, ela falava muito bem sobre as Escrituras, e o sacerdote destaca essa comitiva para retornar à casa de Maria, para trazer Maria para estudar no templo. Assim eles ficariam mais perto de Maria, podiam observar melhor Maria. Pois bem, Joaquim e Ana aceitaram que Maria fosse estudar no templo, mas eles não contavam que a ida de Maria para o templo, que ela ficasse calada. Pelo contrário, ali ela se encontrou com outras jovens, se encontrou com outras adolescentes, se encontrou com outras adultas, e ali no templo, dentro do templo, ela começa a falar sobre as Escrituras, começa a falar sobre Jesus, começa a falar sobre a moral da vida, e começa aquele falatório todo ali no meio daquelas alunas. E um detalhe muito importante, naquela turma de Maria constava a filha do sumo sacerdote, e que ela estava por caminhos errados, estava fazendo muita coisa errada. O próprio pai não conseguia consertar ela. E Maria, aos poucos, conversando com ela, mostrando as verdades para ela, ela retorna para o caminho do bem, e assim ganha um grande ponto com o sumo sacerdote. E os sacerdotes, preocupados com tudo aquilo que a tutora da turma informava, pediu para que a tutora levasse Maria para que ela fosse questionada. Os sacerdotes presentes, o sumo sacerdote presente, eles começam a questionar Maria. E aí eu trouxe para vocês algumas respostas muito interessantes de Maria. A primeira: se orienta as ovelhas de Deus e as assiste nas necessidades, se dispam da vaidade, do orgulho e do egoísmo e do ciúme, seja um anjo a serviço de Deus. Ou seja, se vocês estão cuidando das pessoas carentes, como que vocês saem para as ruas tocando clarins, com suas melhores roupas, com joias, com anéis, né? E a gente vê também o orgulho e o egoísmo, que são os dois grandes pilares do materialismo. E o ciúme, porque quando eles viam que uma outra pessoa tinha um conhecimento grande das Escrituras, que não pertencia ao templo, eles procuraram afastá-lo. E seja um anjo a serviço de Deus, seja um servo de Deus, queiram encargos, não queiram cargos. A segunda resposta: se a dúvida das suas tarefas na casa do Senhor, significa que a consciência não aprova os atos. Então, onde que estão as leis divinas? Está na nossa consciência. Então, se a consciência não aprova os atos, é porque nossos pensamentos, nossos atos, nossas ações estão indo contra as leis divinas. Deves mudar para que a luz clareie o seu caminho, ou seja, saia da escuridão, faça sua reforma íntima. Quando nós estamos andando por um caminho e nós vemos que esse caminho está errado, nós voltamos, nós pegamos a placa de retorno. Então sejam humildes, reconheçam que vocês estão errados e façam sua reforma íntima. Façam realmente a verdadeira definição das Escrituras Sagradas. A religião estando certa, os políticos cumprindo seus deveres, os lares em harmonia e nós harmonizados com a consciência, o que Jesus faria aqui? Não foi Jesus que falou que ele veio para os enfermos e não para os sãos? Então, a religião afastava a pessoa de Deus, porque falava que Deus era punitivo, que Deus era injusto, que Deus era mau. A política na época era uma política corrupta. As famílias viviam em conflitos, traições, brigas, discussões, né? E nós, harmonizados com a nossa consciência, naquela época havia muita confusão, muita briga. A Palestina naquela época já era uma região muito cheia de conflitos. Jerusalém era apontado como uma das cidades mais perigosas daquela região. Então, nossos atos tinham que estar em acordo com as leis divinas, né? E Jesus, o grande mestre, viria para poder botar ordem em toda aquela região. Então, escutaram tudo aquilo que Maria falou, dispensaram Maria, dispensaram sua tutora, eles se reuniram e falaram assim: o que a gente vai fazer para que essa garota não continue fazendo o que ela está fazendo, né? Com certeza ela é a mãe do Messias. Então eles resolveram casar Maria, porque se casasse Maria,
seria a segunda tentativa deles de fazer com que a profecia de Isaías não fosse cumprida. Então pediram para que Azedamoá retornasse à casa de Maria, levando Maria, e comunicasse a seus pais que o templo tinha decidido casar a menina. Pois bem, mas com quem que Maria ia casar? Né? E aquela pergunta toda, entre eles, quem seria o marido de Maria? E um sacerdote levanta a mão e fala, olha, tem um rapaz, tem um senhor que trabalha aqui no templo, ele é carpinteiro, ele faz os móveis do templo, ele faz manutenção nos móveis do templo e na nossa casa. É José Ben-Ur, da descendência de Davi, já é viúvo, ele está querendo casar com uma menina nova, e é frequentador do templo. Então eles decidem casar José com Maria, e isto é comunicado à família de Maria. No começo tem aquele impacto, porque José é muito mais velho do que Maria, mas eles aceitam. Quando eles aceitam que a comitiva sai, a família nazarena vai aonde? Vai a Pai Muni, vai pedir conselhos a Pai Muni, o que deve se fazer? Né? E Pai Muni está ali no salão, recebendo a família nazarena, conversando, e pede a um de seu discípulo que vá à cozinha preparar um lanche para aqueles familiares. Só, né, como Kardec fala, o acaso não existe, naquele dia estava José no Monte Carmelo. Então José ajudou a preparar aquele lanche e eles entraram no salão. José ainda não conhecia Maria, mas quando José olha, vê aquela jovem bonita, com um olhar doce, com aquela energia espiritual, José tem um primeiro impacto, a perna dele começa a tremer, né? Pai Muni chama José, apresenta José para a família nazarena e fala que realmente era necessário que Maria se casasse com José para que a profecia fosse concretizada. Mas o que estava por trás desse casamento de José com Maria? Era mais uma tentativa do templo de evitar que a profecia de Isaías fosse concretizada. Os sacerdotes tentaram abafar a luz que nascera em Nazaré, procurando transformar a missão divina em humana. E esse é o nosso grande erro, sempre jogar no divino as nossas imperfeições, que ele é mau, que ele é injusto, que ele é punitivo, né? Muito bem, houve o casamento, o templo fez uma grande festa, José vai morar na casa de Maria com os pais dela, mas Maria muda seu comportamento, não é mais aquela garota feliz, não é mais aquela garota amorosa, ela fica triste, ela fica como num estado depressivo. José observa aquilo e sabe que ele que foi o culpado para aquele estado de Maria. E José vai aonde? José vai a Pai Muni, vai pedir conselhos a Pai Muni, o que ele deve fazer? Pai Muni senta com ele, conversa com ele e desvenda alguns mistérios e fala, você tem que cuidar dela, você vai ser o marido dela, você vai ser o pai de Jesus e assim você vai estar quitando alguns débitos seus do passado. E quando José volta, ele volta mais animado, mais energético, começa a trabalhar, se reúne com a família, conversa com todos eles, e dali para frente as coisas começam a correr normalmente. Alguns anos depois, vem a gravidez de Maria, né? E aí vem o arcanjo falando de novo, né? Mais uma vez, falando que vai vir o nascimento do Messias, do futuro Messias, e que Maria seria a mãe dele. Isso representa o despertar do dever de Maria, não só para com Jesus, porque ela ia educar de Jesus, ela ia disciplinar Jesus, ela ia ensinar o não, não, o sim, sim, ia ensinar Jesus a andar, e ensinar Jesus a falar, né? E José sendo seu tutor. Então José era aquele que ia trabalhar, que ia levar comida, que ia levar esperança, que ia proteger toda a família. E aí vem o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele mostra que foi necessário que Maria recebesse o Cristo, né? Porque ela foi agraciada por Deus. Então Maria, ela não foi escolhida a esmo no meio daquelas mulheres de Nazaré. Maria é um espírito gigante já na espiritualidade. Então na espiritualidade ela recebe essa missão e ela cumpre muito bem essa missão dada por Deus. A estrela de Belém, ela representa o quê? A união de todos os mentores espirituais de todos os países ali presentes, fazendo uma grande homenagem ao grande governador da terra. O Messias se materializou para que a humanidade se sentisse mais perto de Deus, porque a religião naquela época afastava as pessoas de Deus. Então Jesus veio para aproximar o criatura do Criador. O Cristo era o verbo que se fez carne entre nós. Então ele veio trazer a palavra de Deus. Cristo, Jesus, ele foi o apóstolo, foi o médium de Deus. Algum tempo passa, Jesus já era grande, né, já era um pouco maior,
e tinha uma regra, que eles tinham que apresentar o filho no templo de Jerusalém. E assim foi, José, Maria e Jesus. E aí a gente observa 2 pombos na gaiola. Era o presente que a família tinha que entregar no templo. Conforme o porte do animal representava a maior condição social e financeira da família, né? Então a gente observa pelas 2 pombas que a família nazarena era uma família pobre, né? E ali, nas escadarias do templo, subindo, José e Maria se encontram com José de Arimateia e Nicodemos. Eram amigos, porque além de frequentadores do templo, também eram essênios, também frequentavam o Monte Carmelo, né? E José de Arimateia é o mesmo José de Arimateia que cede o local onde ficou o corpo de Jesus. E Nicodemos é o mesmo Nicodemos que naquela época era estudante do templo, é aquele que mais anos depois vai se encontrar com Jesus no calar da noite. E o que acontece? Maria, antes de entrar no salão, Maria é levada à presença de Azedamoá, o mesmo Azedamoá quando ela era criança. Ela apresenta Jesus para Azedamoá, Azedamoá pega Jesus no colo e fala, realmente, esse é o verdadeiro Messias. E aí eles pegam e vão em direção ao salão. Lá no salão, mais uma vez, José sabatinado, Maria sabatinada. Só que eles não contavam com o depoimento de Nicodemos. Nicodemos, por ser estudante do templo, ele era tratado pelo médico do templo. E Nicodemos, ele tinha uma ulceração no tórax. Quando ele pega Jesus no braço na escadaria, uma energia toma conta de todos e Nicodemos sente uma grande transformação nele. E quando ele, depois de entregar Jesus a Maria, ele olha para o seu tórax e vê que ele tinha sido curado daquela ulceração. E no meio daquela sabatinagem entre José e Maria, Nicodemos dá esse depoimento, dizendo que ele tinha sido curado pelo menino Jesus, né? Houve aquele alvoroço todo, o sumo sacerdote pede a palavra do médico, o médico confirma que Nicodemos tinha uma ulceração no tórax e não sabia como aquela ulceração tinha sido curada, porque no dia anterior ele tinha examinado e tinha falado com Nicodemos, procure outro médico, porque eu há vários anos não consigo curar. E quem curou foi o mestre dos médicos. E aí tentaram pela última vez evitar a profecia. O sacerdote fala para Maria, olha Maria, você não acha melhor você deixar Jesus aqui no templo? O templo é fortificado, tem os guardas do templo, aqui ele vai ter um lugarzinho muito bom para dormir, vai ter o melhor de comer, de beber, as melhores roupas, e vocês são pobres, não é melhor ele ficar aqui? Aí Maria olha para eles e dá essa grande resposta, o templo deve ficar com Jesus. Se Deus coloca a criança no lar, é porque foi escolhida para ele. Se tirá-la, seria como desconfiar de Deus. E aí vai se responder o quê? Vai se falar o quê? Não tem o que se falar. Todos ficaram quietos, finalizaram a sabatina, e Maria, José e Jesus saíram no templo, acompanhados pelos sacerdotes, pelo sumo sacerdote. Na escadaria do templo, eles encontram com os essênios que lá estavam, encontra com outras pessoas, encontra com os guardas do Sinédrio e se encontra com uma família ranciniana. Quando Maria passa por essa família, o arcanjo fala para Maria, retorne porque Jesus precisa trabalhar. Maria no começo não entende, mas ela obedece a ordem e retorna. Jesus para de frente para aquela família, a energia toma conta de todo lugar de novo, Jesus estica a sua mão, a luz sai da mão dele, cobre toda aquela família, e ali, na frente do sumo sacerdote, dos essênios, dos guardas, do povo que estava ali, né, do Nicodemos, de José de Arimateia, aquela família toda curada. Então ali ficava a prova que realmente Jesus seria o Messias. E aí nós damos uma pausa para falar um pouco sobre o trabalho de Maria. Mas o trabalho de Maria já começa no plano espiritual antes dela reencarnar. Como espírito elevado que era, ela se reúne aos ceareiros do bem, que são os arcanjos Rafael, Gabriel, Miguel, Micael e alguns outros espíritos. A função deles era limpar a psicosfera, não só de Nazaré, mas como no entorno, antes da encarnação de Maria. E antes da encarnação de Jesus, a missão deles era limpar Belém e em torno de Belém. Depois, né, Maria reencarna, ela, Joaquim e Ana
e um casal de amigos, que era o curtidor e sua esposa, visitam as pessoas enfermas, as pessoas necessitadas, mais humildes, levando carinho, levando a fé, levando uma roupa, levando um alimento. E quando José se casa com Maria, José ingressa nesse grupo de assistência. E aí, o que acontece? Existe no Novo Testamento aquela parte em que Jesus some. Ninguém sabe onde está Jesus. Jesus naquela época já estava adolescente, já estava grande, e Jesus começava a falar das Escrituras. E Jesus foi levado pelos essênios, porque naquela época o Templo de Jerusalém já estava perseguindo a Jesus. Então Jesus ora está no Monte Carmelo, ora está em Curum, ora está no Monte Tabor, ora está lá no Egito e ora está lá na Ásia. E Maria sempre ao seu lado, acompanhando Jesus, observando tudo aquilo que Jesus fazia, né, e aprendendo com Jesus. E aí eles retornam para o Monte Carmelo. Quando chega no Monte Carmelo, Maria fica sabendo que José estava muito enfermo. Ela deixa Jesus com os essênios e vai até Nazaré. Mas quando ela chega lá, José já tinha falecido. Então o que Maria resolve? Existia uma região ali chamada Vale das Flores. Era uma região para onde os rancenianos iam. Eles não podiam ficar na sociedade, porque eles eram lapidados ou eles eram presos, né? Então Maria vai para lá, vai um grupo de essênios e vai um grupo de escribas, vão todos para lá. Lá eles trabalham, lá eles ensinam a plantação, a colher, ensinam muitos a ler, a escrever. Os escribas começam a duplicar as escrituras, começam a ensinar o verdadeiro significado das escrituras e chegam a montar até mesmo uma sinagoga. Então, muitos daqueles, ao escutarem Maria falando sobre Jesus, eles saem em busca de Jesus. Alguns são curados, outros não são curados. E esses que não são curados retornam ao Vale das Flores. Mas nesse retorno, vai aquele boca a boca. Olha, vai lá para o Vale das Flores. Maria está lá, Maria está acolhendo a gente, está tratando a gente com muito amor, com muito carinho. E uma grande quantidade de rancenianos começam a ir para o Vale das Flores. E o Vale das Flores se transforma numa grande cidade das flores. No dia da inauguração da sinagoga, Maria está falando para aqueles que ela adotou como filho, e daqui a pouco quem surge ao seu lado? Jesus. Jesus estava em outro lugar, falando com os essênios, falando com seus apóstolos, seus discípulos, e Jesus se transfere para o lado de Maria. Ali ele surge, existe uma grande emoção, uma grande regozijação entre todos, e Jesus começa, estica a sua mão, de novo uma grande energia toma conta de todos, e Jesus começa a curar todos aqueles que tinham merecimento. Tinha alguns que tinham merecimento, mas não aceitaram a cura, porque a doença para eles representava o motivo deles não errarem mais, né? Depois disso, Jesus retorna para o seu lugar e Maria ali fica com todos, né? Então Maria nos mostra que o silêncio é muito nobre onde é produtivo. Isso daí se reflete muito a nós médiuns, né? Vamos trabalhar em silêncio, vamos nos disciplinar, vamos nos estudar. Para que a gente vai fazer algazarra? Então estamos aprendendo, estamos nos disciplinando. Deixa, quando a gente já estiver maduro, quando o servo estiver pronto, o serviço sempre aparece. E aí sim, aí é o momento do verbo se transformar à luz, é o momento em que nós devemos ser usados pela espiritualidade. E aí nós temos a morte de Jesus, a morte já tanto explicada no Novo Testamento, né? E aí tem um fato muito importante, que Maria sabia que Jesus não tinha qualquer afronta, não tinha medo de nada. Gente, é só a gente parar para pensar. Há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito Cristo. Então, o que é um espírito Cristo, que é um espírito puro, ele vai ter medo de quê? Né? Um espírito que criou o planeta Terra, um espírito que expulsa espíritos infelizes, né? Que cura surdos, cegos, mudos, paralíticos, aleijados. Ele vai ter medo de quê? Quem tem que ter medo somos nós, que nós estamos no berço do desenvolvimento espiritual. Ele não. E Eliana falava, né? Eu e o Pai somos um. Então a gente percebe a integração total que tinha de Jesus com Deus. E aí a notícia da prisão de Jesus começa a correr por toda a parte da Palestina, pelo medo de Herodes e pela covardia de Pilatos. E aí nesse meio surge um personagem muito conhecido nosso, que é o Públio Lentulus, né? Que nós conhecemos recentemente como Emmanuel. O Públio, como senador romano, como está escrito lá no livro há 2000 anos atrás, ele poderia muito bem falar para Pilatos: salta esse homem, porque foi ele que curou minha filha que tinha hanseníase.
Mas ele não, ele dá uma ideia, até que para eles poderia ser uma ideia que funcionaria, de pegar um prisioneiro e botar ao lado de Jesus. Já que Jesus fez aquilo tudo pela população, obviamente a população escolheria para soltar Jesus. E aí a gente sabe o que aconteceu. Anos mais tarde, Pilatos, que lavou a mão, mas não lavou a sua consciência, a consciência pesa tanto na cabeça dele, ele é deposto do cargo, lembra do aviso que foi dado por sua esposa, e ele acaba cometendo suicídio, se jogando no vulcão Vesúvio. Maria fez os mesmos trajetos que Jesus e ficava perguntando, onde que está aquele pessoal todo que acompanhava meu filho, que meu filho curou, onde está esse pessoal todo? Mas só que muitos não sabiam que naquela época o Sinédrio já tinha corrompido as pessoas. Aquelas pessoas que escolheram por Jesus ser crucificado estavam corrompidas pelo Sinédrio. A guarda do Sinédrio fez um paredão e impediu justamente que essas pessoas, que os essênios, que os apóstolos, os discípulos, que todos aqueles que foram curados conseguissem entrar para poder absolver Jesus. E aí mais tarde nós temos a morte de Maria. Então Maria estava na sua casa, lá em Éfaso, e chega um senhor perto dela. Ela pega a mão daquele senhor, beija e observa e vê uma chaga numa mão. Pega a outra mão, beija, observa e vê que há outra chaga. Quando ela olha para os pés, observa a chaga. E ela olha, quando ela levanta a cabeça, ela vê que é Jesus. Se abraçam, se emocionam ali, e Jesus vem comunicar a ela que ele veio pegá-la para levar para o plano espiritual. E agradece a ela, como filho, por tudo aquilo que ela fez como mãe, por ensinar a falar, a caminhar, a amamentar, e por tudo aquilo que ela fez quando ele foi o mestre dela, em que ela observou, em que ela esteve ali escutando as palavras dele, e por tudo que ela fez lá no Vale das Flores, na Cidade das Flores. Antes dela desencarnar, ela deixa Maria de Magdala como sua sucessora. Então Maria de Magdala vai para a Cidade das Flores e continua o trabalho dela, tanto que ela desencarna porque ela contrai a hanseníase. Mas Maria, antes de ir para o plano espiritual, ela pede para ir a Roma. Ela fala, não, eu quero ir lá em Roma, eu quero ver aquelas pessoas que te seguiam, aquelas pessoas que defendiam o seu nome. E ela vai e ela vê aquelas pessoas presas, desesperadas. E a gente para pensar, imagina, você está preso, escuta os leões, escuta pessoas gritando, escuta pessoas aplaudindo, o medo que você fica. Então Maria começa a olhar aquelas pessoas e num canto ela percebe e reconhece Joana de Cusa. Joana de Cusa, ela está presente na segunda aparição de Jesus. Primeiro Jesus aparece para Maria de Magdala e depois ela aparece para um grupo de mulheres. E nesse grupo estava Joana de Cusa. Ela chega no ouvido de Joana de Cusa e fala, Joana, crê no nome do meu filho. E começa a cantarolar no ouvido de Joana. Joana repete aquela canção, todos cantam, e aí os soldados romanos levam aquelas pessoas para a arena. E eles não conseguem entender como aquelas pessoas que vão morrer, que vão ser devoradas pelo leão, conseguem entrar numa arena cantando. E aí Maria no plano espiritual. A Maria no plano espiritual, ela abraça o planeta Terra. Ela passa a ser a mãe de todos nós. Surge no plano espiritual a colônia espiritual Maria de Nazaré, que é uma colônia voltada para socorrer todos os nossos irmãos que infelizmente se deixaram levar pelo suicídio. O Hospital Maria de Nazaré, e surge a Legião dos Servos de Maria de Nazaré. É um grupo de servidores que vão ao Vale dos Suicidas resgatar aquelas pessoas que lá estão, como muito bem diz Ivone Pereira do Amaral no livro Memórias de um Suicida. E a Ivone nos dá essa informação, que na hora do Ângelus, pela energia formada pelas orações dos espíritos desencarnados e espíritos encarnados, forma-se uma grande energia que nós não temos capacidade de imaginar o trabalho que eles realizam através dessa energia. E temos a nossa casa, a casa da nossa Mãe Santíssima lá em Éfeso, na Turquia. A mesma casa que João, quando sai da ilha de Patmos e muda seu nome para Francisco, vai conviver ali com ela. E eu trago para vocês algumas imagens. Tá, gente? Não tive lá não, essas daí são imagens tiradas da internet. Essa é a estátua de Maria, antes da sua casa. Essa é a fachada externa da casa de Maria. Aí nós temos a fachada interna da casa dela.
E aí nós temos três fontes, né? Nessa casinha tem três fontes, que foi denominada as três fontes de Maria. E aí nós temos as ruínas do que foi a primeira igreja levantada em homenagem a Maria de Nazaré. E aí nós temos o retrato fiel de Maria de Nazaré, que foi uma homenagem de Emmanuel no Dia das Mães, né? Emmanuel pediu para que Chico chamasse um fotógrafo, um artista fotográfico, que pudesse fazer da melhor forma possível o retrato mais fielmente parecido com Maria. Isso daí, por Emmanuel ser tão detalhista, durou tanto tempo. E essas foram as palestras assistidas para poder montar esse estudo, e esses foram os livros lidos para poder montar esse estudo para vocês. E aí eu peço que todos fiquem de pé para a gente poder fazer nossa homenagem à Mãe Maria. De Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar para a Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, para mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Laia, 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 laia. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, para o mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Bom, gente, gostaria de agradecer a presença de todos, queria agradecer pelo carinho e pelo amor que todos receberam essa palestra, queria agradecer pela paciência de vocês estarem aqui assistindo e por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para assistirem essa palestra, podendo estar em outros lugares, fazendo outras coisas. Agradecer também a todos, agradecer a todos os médiuns, agradecer a todos os alunos aqui presentes, tanto da escola como do som, agradecer a todos os orientadores que eu estudei na escola, que eu estudei no som e que eu tive o prazer de dividir a sala de aula com eles, a Maria Lobato, que muito me ensinou, o Dalton, o João, o Carlos, meu xará, e o nosso amigo o Ali. Agradecer ao Zé Luiz, o coordenador do som, por ter acreditado na proposta. Agradecer a toda a diretoria do Lar de Frei Luiz por ter me dado essa oportunidade. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
Willy, quer falar alguma coisa? Agradeço ao irmão Carlos pela belíssima palestra e mensagem que nos passou. Falar de Maria é sempre emocionante, porque Maria é representada na terra pelas mães que muitos se sacrificam pelos seus filhos, muito amorosas são, e Maria é nossa intercessora, é que leva nossas preces ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai. Então, muito obrigado, meu irmão, pela palestra, que veio trazer uma ambiência muito boa para os trabalhos do dia de hoje. Muito obrigado. Graças a Deus. Zé Luiz, quer dizer alguma coisa? Bom dia a todos. Carlos Ferreira, nosso irmão, nós é que te agradecemos por nos brindar com essa palestra, que mais uma vez nos mostra esse espírito puro, que é Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e também lembrarmos de José ben Jacó, esse espírito de escola que, com o mesmo silêncio de Maria, o silêncio exterior, teve uma função que somente Deus poderia dar. Então, a nossa gratidão, a energia que está aqui nesse ambiente é emocionante, e nós é que te agradecemos por esse momento, meu irmão. Fica com Deus. Oi, irmão. Bom dia, irmãos. A cada vez que sento aqui e participo desses banquetes, a emoção toma conta de nós. Realmente, o nosso irmão trouxe uma nova roupagem e a gente escreveu alguma coisa aqui que talvez não completa, mas referenda a afinidade que esse grupo tem com Maria e a importância que se tem quando nós nos reunimos aqui nesse salão, que aqui realmente é o centro do fluido que a instituição precisa. Quando aqui a gente chega, às vezes com as emoções abaladas, às vezes até com outros compromissos familiares, e quando a gente percebe que tem irmãos como tantos como vocês, e o nosso palestrante de hoje nos conforta, nos auxilia e nos faz repensar como é bom participar dessa confraria. Domingo com Maria, sim, aquela que levou muita luz à estrebaria. Você sabia, aos 13 anos, o anjo surgiu na sua via, que teria José como companhia. Enquanto a alma servia,